Salve, salve pessoal do Flash Brasil, tudo bem com vocês? E sim, é isso mesmo que você leu no título do vídeo. O Ezra Miller ele pode interpretar o Flash Reverso no filme do Flash. Mas veja bem, eu não estou afirmando nada, eu não estou dando nenhuma notícia, não estou dando nenhum furo jornalístico. Isso que eu vou contar aqui hoje é apenas uma possibilidade e uma teoria que eu tenho com base nos quadrinhos, com base em uma história específica do Flash. Pode parecer uma ideia muito louca, e é de fato uma ideia muito louca, mas dá pra fazer com base em uma história dos quadrinhos, como eu falei. Bem, sem mais enrolações, como que isso pode acontecer? Simples, adaptando a história O Retorno de Barry Allen. Eu vou dar uma breve resumida aqui nessa história, porque eu creio que a maioria não conhece. Mas vai ser uma breve resumida mesmo, eu não vou contar detalhes por detalhes. Se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo dessa história inteira, como eu fiz com Flashpoint, Nascido para Correr, Blitz, etc. É só colocar aí nos comentários e aí eu faço um roteiro, eu resumo essa história inteira. Mas também antes de eu resumir essa história, eu tenho que contextualizar. Todo mundo sabe o que acontece com Barry Allen na Crise nas Infinitas Terras. O Barry Allen ele morre, ele se sacrifica para salvar o multiverso, e quem assume o papel do Flash é o Wally. E isso continua, até que do nada, em um Natal, alguns anos depois da morte do Barry, o Barry simplesmente retorna na porta da família Flash, e todo mundo pensa que é um milagre o que acabou de acontecer. Só que ao longo dessa história, o Barry começa a apresentar um comportamento meio duvidoso. Ele chega até a espancar um capanga qualquer e gritar que ele era o único Flash que existia. E a história vai decorrendo, vai rolando, até que o Barry e o Wally, os dois, eles ficam presos em um campo de força de um vilão. E para escapar desse campo de força, os dois eles precisavam vibrar suas moléculas para sair. Só que as habilidades de vibração do Wally não eram tão boas quanto as do Barry. Então o que acontece? O Barry ele começa a vibrar e o Wally toca no Barry mantendo a mesma frequência vibracional do Barry. O Barry ele escapa do campo de força. Só que quando o Barry escapa do campo de força, ele não volta para ajudar o Wally, ele não dá a mão para ajudar o Wally, então o Barry ele deixa o Wally dentro daquele campo de força para morrer. E ele vai embora e deixa o Wally naquele campo de força prestes a morrer. Só que o Wally com muito esforço ele consegue escapar daquele campo de força. Então o Wally ele vai para casa muito desolado porque ele tinha sido traído pelo seu maior ídolo. E ele meio que abandona o manto de Flash. E enquanto isso na TV o Barry estava anunciando que os dois foram pegos em uma armadilha e o Wally não conseguiu escapar dessa armadilha e morreu. E ao longo da história o comportamento do Barry vai ficando cada vez mais duvidoso, até que chega ao ponto que ele começa a aterrorizar a cidade e a batalhar contra os seus próprios companheiros. Aí a história vai rolando e o Wally ele volta para o local onde o Barry ressurgiu, né? O Barry tinha ressurgido meio que em um beco, então o Wally voltou para aquele local e o Wally encontrou uma biografia da vida do Barry Allen escrita pela Iris. Então o Wally leu toda aquela biografia e descobriu o segredo por trás daquele Barry. O Wally então ele reassumiu o manto de Flash e foi até os outros membros da família Flash e contou sobre a biografia que ele encontrou sobre a vida do Barry e o segredo por trás daquilo. Então o Wally faz um plano para os outros membros da família Flash levarem o Barry até o Museu do Flash, onde lá no Museu do Flash o Wally se encontraria com o Barry. Então a história continua, o plano vai desenrolando, e quando o Barry e o Wally se confrontaram no Museu do Flash, ficaram cara a cara, o Wally desmascarou o Barry e revelou toda a verdade por trás daquele Barry. A biografia sobre a vida do Barry era impossível de ser publicada naquele tempo. A identidade do Barry não era de conhecimento público naquela época, e o livro só poderia ter vindo do futuro. Então o Wally revelou que aquele Barry era na verdade Eobard Thawne, ou como era conhecido naquele século, Professor Zoom ou Flash Reverso. Só que o Wally não conseguia acreditar porque o Barry tinha quebrado o pescoço do Thawne anos antes, né? Uma história muito conhecida que é o julgamento do Flash,
O Barry quebrou o pescoço do Flash Reverso quando ele tentou matar a sua segunda esposa. E era meio que inacreditável o fato do Eobard Town tá vivo, né? Então foi revelado pelo Town que até aquele presente momento ele nunca tinha se encontrado com o Barry na vida dele. E é explicado que o Town idolatrava o Barry no futuro e tinha uma biografia rara sobre a vida do Barry. Ele sonhava em ser o Barry, tanto que ele passou por vários procedimentos plásticos para ter a mesma aparência do Barry. Então, quando ele conseguiu ter acesso à esteira cósmica, ele poderia voltar no tempo para conhecer o seu maior ídolo. Então ele pegou a biografia rara que ele tinha sobre a vida do Barry e então pensou em voltar no tempo para conseguir um autógrafo do Barry. Só que quando ele entrou no fluxo cronológico, alguma coisa deu errada e ele foi jogado para a época errada. Ele foi jogado para aquele tempo que eles estavam, onde o Barry já estava morto. Então o Town ele visitou o Museu do Flash e até achou que o destino tinha levado ele até lá para continuar a vida do Barry, né? Porque naquele momento ele tinha a mesma aparência do Barry. Então o Town começou a estudar o Museu do Flash. Era tipo um paraíso para ele, né? Porque o Barry era o maior ídolo dele. Então ele vê toda a história do Barry, todo o Museu do Flash era literalmente um paraíso para ele. Só que conforme ele se aprofundou nos estudos do Museu do Flash, ele finalmente chegou no maior inimigo que o Barry teve, o Flash Reverso. Então o Town descobriu que ele era o Flash Reverso e ele estava destinado a se tornar o maior inimigo do seu maior ídolo e estava destinado a ser assassinado pelo seu maior ídolo. E aquilo meio que enlouqueceu o Town, né? Porque imagina, cara, o seu maior ídolo, você volta no tempo e descobre que você vai se tornar o maior inimigo do seu ídolo. E ainda por cima vai ser assassinado pelo seu maior ídolo. Então esse é o breve resumo, né? A história continua. Tem um confronto do Wally com o Town e o Wally manda o Town de volta pro futuro. É um resumo, bem resumo mesmo. Essa é uma história muito boa, é uma das histórias mais aclamadas do Flash, é uma das mais bem avaliadas histórias do Flash, eu acho uma história muito boa. Então se vocês quiserem eu posso trazer essa história tintim por tintim, contar a história completa, bem resumidinha. Aqui foi um resumo do resumo, só para contextualizar vocês da minha teoria que eu tenho, né? Eu até me alonguei demais, porque essa história ela é bem grande e fica bem difícil de resumir ela rápido, né? Eu resumi o mais rápido que eu pude. Então, finalmente chega na minha teoria. Eu acho que o diretor do filme, Ed Muschietti, ele pode usar essa história para trazer o Eobard Town no filme do Flash sem ter que precisar escalar um ator para interpretar o Flash Reverso. Ele simplesmente só usa o Ezra Miller e pronto. E fazendo isso, usando essa história como base, fazendo uma leve adaptação, né? Porque não dá pra adaptar aquela história 100% fiel. Porque no universo DC dos cinemas ainda não teve crise, o Barry Allen ainda não se sacrificou, o Wally West sequer foi apresentado e sequer assumiu o manto do Flash, então não dá pra adaptar 100%. Mas pode pegar essa ideia do Eobard Town voltando com o rosto do Barry e meio que acabando com a reputação do Barry. Daria pra fazer o Barry tendo um comportamento muito duvidoso durante o filme inteiro, fazendo coisas que o Barry Allen não faria, pra no final ter o plot de que na verdade era o Eobard Town, não era o Barry. Com certeza isso surpreenderia muito o público, mas muito mesmo, porque como eu disse, muita gente não conhece essa história. E fazendo isso, poderia ter o Eobard Town no filme sem ter que escalar um ator pra ele, né? Sem ter a pressa pra escalar um ator pro Eobard Town. Porque sejamos francos, cara, o Eobard Town hoje ele é um dos maiores vilões da DC. A rivalidade do Barry e do Eobard Town, hoje eu diria que é a maior rivalidade da DC. Não a maior rivalidade que eu digo em questão de fama, mas a maior rivalidade entre dois personagens. A que mais tem ódio envolvido. Os dois simplesmente se odeiam. O Eobard Town odeia o Barry odeia o Eobard Town. E os dois estão sempre presos nesse ciclo de ódio, onde um enfrenta o outro, um é responsável pelas maiores desgraças da vida do outro. Para você escalar um ator para interpretar esse personagem, que é um personagem que hoje é muito adorado pelas pessoas, é um dos vilões mais adorados pelo público, você tem que escolher um ator que vai vestir o manto, vai vestir o personagem e vai se eternizar, vai marcar o público, vai fazer todo mundo se lembrar.
como por exemplo o Thanos da Marvel, o Coringa do Heath Ledger, enfim, muitos vilões que marcaram época, marcaram gerações. O Eobard Town, ele tem potencial para estar nessa mesma prateleira. Ele tem potencial, ele tem história, ele tem rivalidade, ele tem tudo para ser um dos maiores vilões da cultura pop como um todo. Ele já é um dos maiores vilões dos quadrinhos. Agora ele tá indo para sua primeira adaptação no cinema. E para você fazer isso, você querendo ou não, você precisa de tempo para escalar um ator, né? Você não pode simplesmente escolher qualquer um, porque é o Eobard Town, como eu disse, é um dos maiores vilões da DC. É um dos vilões mais adorados pelo público. Então, usando essa história, você pode usar o Flash Reverso no filme do Flash agora, sem ter que escolher um ator. Você adapta uma história muito boa e você usa o Ezra Miller, que é um baita de um ator muito talentoso. E eu não preciso falar da atuação dele em Precisamos Falar sobre Kevin, onde ele interpreta um personagem psicopata e manda muito bem, simplesmente destrói naquele filme ao lado da Tilda Swinton. Então ele tem muito potencial para fazer bem feito e deixar o terreno preparadinho para um novo ator chegar e assumir de fato o Eobard Town. E fazendo isso, o Andy Muschietti ele pode ter toda a calma do mundo e ter muita paciência para escolher a dedo um ator que vai chegar para interpretar o Tawny numa sequência e se imortalizar no personagem, ser marcante, né? Eu creio que eu me alonguei até demais, né? Eu, sendo bem sincero, essa teoria é muito louca, que eu acho improvável de acontecer, mas enfim, aconteceu nos quadrinhos, então é plausível que aconteça, né? Mas sendo bem sincero, cara, eu que fiz essa teoria, eu sequer acredito que isso possa acontecer, até porque, pra falar a verdade, não é nenhuma teoria o que eu tô falando aqui hoje, né? Mas uma possibilidade entre milhares e milhares de possibilidades. E eu vim fazer esse vídeo porque, pra ser sincero, eu tô sem nada pra gravar, cara. Eu tô tão sem tempo que eu não tenho nada escrito pra gravar. Não tenho roteiro de vídeo de quadrinho, não tenho nada mesmo. Tá saindo algumas fotos do filme do Flash, mas não tem muita coisa pra mim comentar a respeito. Então eu pensei nessa teoria que eu já tinha, dei um tapa e fiz esse vídeo aqui com essa teoria. Enfim, era isso, cara, é uma teoria bem louca mesmo, mas é uma teoria com base nos quadrinhos, com base em uma história muito icônica do Flash, né? Eu simplesmente não tirei essa teoria daquele lugar, né? Eu tenho base no que eu tô falando. Mas enfim, é improvável que aconteça, mas pode acontecer, né? Porque tá nos quadrinhos, é uma coisa interessante e é um jeito de introduzir o Eobard Town sem ter que escalar um ator pro Eobard Town. Então era isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, deixe seu like, se inscreve aí no canal, valeu e fui!